Sabe aquela sensação de usar uma inteligência artificial generativa? Num momento, a gente fica de queixo caído com a capacidade dela, e no momento seguinte, uma perplexidade total com um erro que parece impossível. É exatamente esse paradoxo que está no centro da nossa experiência com o IA hoje que a gente vai desvendar aqui. Olha, para entender o que está rolando com a IA, vamos começar com uma sensação que todo mundo conhece. Aquele arrepio, sabe? Aquela estranheza que bate quando a gente vê um robô ou um personagem de animação que é quase, mas não totalmente humano. Esse sentimento tem um nome, e ele é a chave para a gente decifrar o que está acontecendo com a IA moderna. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com a ideia clássica do Vale da Estranheza, depois vê como o paradoxo da IA nos leva para um outro lugar. Vamos explorar o que estão chamando de Vale da Agência, olhar os dados por trás dessa frustração toda, ver como uma boa conversa pode ser a ponte para sair disso, e no final, a gente vai até repensar qual deveria ser o verdadeiro objetivo da IA. Certo. Vamos começar pela base de tudo. O conceito que explica aquele desconforto que a gente sente quando vê algo que é quase humano. Lá em 1970, um roboticista chamado Masahiro Mori teve uma sacada genial. Ele percebeu que conforme os robôs ficam mais parecidos com a gente, a nossa simpatia por eles aumenta, mas só até certo ponto. Quando eles chegam naquele nível quase humano, a nossa afinidade despenca. E essa queda brusca é o famoso Vale da Estranheza. Mas por que isso acontece? Existem umas teorias bem interessantes. Pode ser, por exemplo, um instinto de sobrevivência para evitar doenças, ou um gatilho psicológico que rejeita a confusão de não saber se algo é vivo ou é uma máquina. Alguns até falam que isso mexe com o nosso medo lá no fundo, o medo da morte. Agora, vamos dar um passo adiante. Deixar os robôs físicos um pouco de lado e entrar no universo da IA de hoje. Ela não tem um corpo, mas a estranheza do comportamento dela consegue nos perturbar de um jeito totalmente novo e, quem sabe, até mais fundo. E é aqui que mora o grande paradoxo da IA generativa. Um sistema que consegue, sei lá, escrever um soneto com a genialidade de um mestre pode logo em seguida cometer um erro de senso comum que nenhuma criança cometeria. Essa inconsistência é o que torna tudo tão frustrante. Não é só um bug, é algo mais fundamental. E essa frustração foi definida perfeitamente por alguns pesquisadores. A gente fica com uma ferramenta quebrada e um parceiro quebrado. Pensa bem, a IA não falha como um martelo que simplesmente quebra. E também não falha como uma pessoa com quem a gente poderia discutir. Ela quebra as duas expectativas ao mesmo tempo e deixa a gente totalmente no vácuo. Para entender essa frustração moderna, o mapa antigo do Mori já não serve. A gente precisa de um novo, que não foca na aparência, mas sim no comportamento e na inteligência que a gente percebe na IA. Primeiro, a gente tem que entender com que estamos lidando. Não é bem uma ferramenta, nem um ser vivo. É o que os pesquisadores chamam de quase-criatura. É uma entidade que parece tão inteligente que quando ela erra, a gente não pensa o software deu pau. A gente pensa o que deu nela. A gente acaba atribuindo uma espécie de mente a ela. E as falhas viram erros cognitivos, não mecânicos. Isso nos leva direto para o conceito novo, o Vale da Estranheza da agência. Aqui, o vale não tem nada a ver com a aparência, tem a ver com a inteligência que a gente percebe. Quanto mais a IA parece ser um agente autônomo, inteligente, mais altas ficam as nossas expectativas. E aí, quando ela quebra essa expectativa com um erro bobo, a nossa confiança e conforto, caem lá embaixo. Então, o pulo do gato é este. A estranheza da IA moderna não vem de olhos de plástico ou pele de silicone. Vem da mente sintética dela. O problema não é parecer quase humano, é agir de forma quase inteligente, mas de um jeito totalmente errático e imprevisível. Mas essa frustração toda é só um sentimento ou dá para medir isso de verdade? A resposta é sim. Vamos dar uma olhada nos dados que quantificam essa experiência. No estudo chamado MOVE78, os pesquisadores colocaram pessoas para colaborar com uma IA que foi programada para ser inconsistente de propósito. E para medir a experiência, eles usaram uma ferramenta padrão da NASA chamada TLX, que basicamente mede o quão desgastante uma tarefa é para o cérebro. E o resultado para o nível de frustração? Presta atenção, 15,08, numa escala que vai até 20. Isso é um número altíssimo. Não é um incômodo pequeno, é uma frustração intensa, real, que mostra o peso mental que é ter que colaborar com um parceiro de IA tão pouco confiável. E não para na frustração. Os dados também mostram que a demanda mental e o esforço exigido foram gigantes.
Interagir com essa quase criatura não é só irritante, é mentalmente exaustivo, porque a pessoa precisa basicamente trabalhar em dobro para compensar a falta de confiança na IA. Ok, o problema foi identificado e a gente até mediu o tamanho da frustração. A pergunta agora é: tem saída? Talvez a chave para atravessar esse novo vale esteja justamente na qualidade da nossa interação com a IA. A questão, então, é a seguinte: se o problema é um comportamento que quebra a nossa expectativa de um agente inteligente, será que melhorar a qualidade da conversa pode consertar isso? Uma interação mais fluida, mais natural, pode nos tirar desse vale? E para testar essa ideia, um estudo super recente usou a Nadine, uma das robôs sociais mais realistas do mundo. Eles turbinaram ela com um modelo de linguagem de ponta e colocaram pessoas para conversar com ela. A ideia era ver se uma conversa de alta qualidade podia superar aquela estranheza inicial da aparência dela. E os resultados foram impressionantes. Depois de conversar com a Nadine, a percepção de que ela era agradável e acessível aumentou muito. E, ao mesmo tempo, a sensação de estranheza despencou. A conclusão parece clara. Uma boa conversa funciona como uma ponte para tirar a gente do vale da estranheza. E tudo isso nos leva a uma conclusão surpreendente, e que talvez mude completamente o que a gente deveria buscar ao desenvolver IAs. Os pesquisadores foram ainda mais fundo. Eles analisaram quais fatores da conversa realmente faziam as pessoas quererem continuar interagindo com a Nadine. Basicamente, o que faz alguém querer continuar batendo papo com a robô. E aqui vem a grande revelação. O que mais motivava as pessoas a continuar a conversa, surpreendentemente, não era o quão humana a IA parecia. Esse fator quase não teve peso. O que realmente importou, de longe, foi o quão interessante e natural era o papo. As pessoas não estavam buscando uma imitação perfeita, elas queriam um parceiro de conversa que fosse estimulante. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Talvez essa meta de criar uma IA que seja idêntica a um ser humano seja o caminho errado. Talvez o verdadeiro objetivo não devesse ser a imitação, mas sim a criação de um colaborador que seja realmente útil, natural e, acima de tudo, interessante. Um parceiro que não precisa ser igual a gente para ter um valor imenso.